Então aqui eu vou apresentar um pouco assim algumas ideologias de forma bem rápida. Então a esquerda democrática, mais ou menos o que seria, que é o exemplo do Obama. Ele tem bastante liberdade individual, mas a liberdade econômica está reduzida. Vocês devem ter visto a questão de regulação bancária nos Estados Unidos. Então, não, vamos reduzir para ter mais um controle econômico. Os conservadores, por sua vez, é uma coisa meio oposta. Eles têm menos liberdade individual e mais liberdade econômica. Então vocês vejam que assim não é os dois têm liberdade econômica, liberdade individual. Não. As coisas não precisam caminhar necessariamente no mesmo sentido. Sim, exatamente. A questão de menos liberdade individual entra naquele tradicionalismo de família, de todas essas coisas de valores religiosos, que eu falei antes. Os liberais no Brasil e nos Estados Unidos eles chamam de libertarian. Interessante que se nos Estados Unidos fala liberal, eles não entendem como o nosso liberal aqui. Só para deixar claro isso aí. E é uma questão de uma corrente que defende ambas as liberdades. E, por outra vez, os comunitários, que alguns chamam de populistas, outros socialistas, depende, são aqueles que determinam a centralização e determinação de todas as regras do jogo. Então, o que pode fazer na sociedade, o que pode fazer na economia, tudo é determinado pelo Estado e o indivíduo acaba sendo um jogador com todas as regras postas. Nos Estados Unidos a gente tem uma separação assim, partidária que eles são muito polarizados entre é quase o bipartidarismo, o Partido Republicano e o Partido Democrático. Tem outros dois partidos, o Partido Libertário e o Comunista, que são mais fracos. Mas a gente vê que nos Estados Unidos é sempre aquele debate bipartidário. Já no Brasil, tem tanta sigla que ninguém mais sabe qual é a sigla do Tiririca. Esses dias eu vi uma PTC, então acaba nem sabendo o que significa cada coisa, mas a gente tem uma pluralidade muito maior. Isso pode ser bom ou ruim, depende do ponto de vista. Então aqui, dentro daquele diagrama, a gente tentou centralizar mais ou menos pessoas, governantes, que dentro do diagrama, qual foi a forma que eles governaram. Como o tempo está apertado, eu vou pular isso, porque eu tenho que entrar nas constituições agora. E por que elas são importantes? Por que a gente tem que falar de Constituição? Constituição é mais ou menos o que eu estava falando diante de regra do jogo. Imagina qualquer jogo assim, o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. A gente ouve muito, Constituição, Código Civil, Código Penal, mas o que é uma coisa e o que é outra? Então assim, o Código Civil, só falando bem rápido, não está aqui, mas só para esclarecer essa separação, é muito o que as pessoas podem fazer nas relações privadas delas. Simplificando ao máximo isso. Então, eu posso vender, eu posso comprar, de que forma eu faço, se eu não fizer, o que acontece, posso fazer umas coisas, posso fazer outras coisas. Isso que regula o Código Civil, as relações privadas. E a Constituição não, a Constituição é a forma que o governo se organiza, que o Estado se organiza, como se distingue federação, as questões de direitos fundamentais, de princípios do Estado. Isso, eu estava ali com a Constituição aberta. A nossa Constituição brasileira ela é enorme. Se alguém for para o jeito vai ver que é impossível decorar ela, porque é muita coisa e ela é muito detalhada, muito especificada. Então, o governo, a federação faz isso, a União, os estados. E tem aqui o exemplo que as constituições são muito diferentes. Elas não são necessariamente cheias de regras e regras para tudo. Tem o exemplo da Constituição americana. Isso aqui é um gráfico com o número de artigos ali na esquerda. A americana, olha o tamanho. A parte azul é o que foi escrito originalmente. E as emendas são, posteriormente, as alterações que fazem a Constituição. Modernização, a sociedade muda, então as leis também têm que mudar. A brasileira, olha só, 250 artigos e quase 66 emendas. Então, assim, é bastante coisa. E que a gente acaba vendo refletido isso na forma que a gente vive aqui, porque é tudo muito regulado. Então a Constituição brasileira ela diz os impostos que a União recolhe, o que vai para o município, o que vai para o Estado. Então a gente vê às vezes uma briga, a IEDA está precisando de imposto e está falando que vai tudo para a União, os estados reclamam, os municípios reclamam mais ainda. Então, se eu faço uma transferência
de um imóvel por uma pessoa, aquele imposto, para onde é que aquele imposto vai, entende? Então tem toda essa regulação que vai na Constituição. Por isso que não dura tanto, por isso que não dura tanto tempo. Exatamente, por isso que não dura tanto tempo. A gente teve quantas constituições? 8, 6, nem me lembro mais, porque são tantas. Os Estados Unidos teve uma só, sabe? Então, a gente vai mudando porque eles legislam tanto que uma hora muda. Daqui 100 anos a gente não sabe como é que vai ser as coisas. Na Constituição não tem nada falando de internet, de como funcionam as coisas no mundo virtual. E daqui a pouco vai ter que ter, eles vão ter que começar a regular isso. E vão ter que mudar, e vão mudando. Uma hora, às vezes, tem que fazer uma nova. Então a Constituição americana, só para fazer esse paralelo entre duas constituições, a americana não tem projeto político, sabe? Eles falam de princípios, umas coisas bem simples, poucos dispositivos, eles têm normas de organização do Estado, basicamente. Então, vou passar para a próxima, já que meu tempo estourou. A brasileira totalmente diferente, tem um projeto político muito forte. Quando se lê ela dá para perceber bastante, porque tem os princípios. Então os princípios falam do trabalho que vai batalhar para o pleno emprego, a economia, o mercado. Pessoal, por favor, desculpa. Então o mercado ele defende o livre mercado, mas defende o pleno emprego. Então às vezes acaba sendo até difícil conjugar todos os princípios que a Constituição colocou, porque são tantos que às vezes entram em conflito, sabe? De tanta coisa que eles colocaram, como é que tu vai juntar um livre mercado que a Constituição fala com direitos para tudo, direito para a saúde, direito à educação? Às vezes é meio complicado. Esse eu vou passar, estão me falando aqui. Então aqui são algumas coisas que a Constituição define, são exemplos de definição específica da Constituição. E às vezes é um problema isso, né? Os resultados que a gente tem. No Brasil, o projeto político está fechado. Quando eles estavam lá em 88, na Constituinte, eles já determinaram tudo como eles queriam que o Brasil fosse. Independente se fosse mudar governo, se não fosse mudar. E às vezes eles ficam assim, os governantes ficam, bom, mas eu não consigo fazer muita coisa, porque eles já definiram tudo como é que ia ser antes, sabe? Nos Estados Unidos, por exemplo, a questão do governo, do projeto político, que às vezes as pessoas falam, tem que ser de quem eu estou elegendo, do governante, ele teria que ter um projeto político. Nos Estados Unidos ele tem uma liberdade, porque não está definido isso na Constituição. Então, a Constituição determinou quase tudo no Brasil. Nos Estados Unidos, fazendo esse contraponto, tu tem amplas possibilidades. Agora eu vou passar para o Anthony para terminar. Obrigado, pessoal.